Good choice. O episódio 9 da quarta e última temporada de Evil Contatos Sobrenaturais tem um clima bem bizarro, aquela sensação que precede algo terrível, sabe? Ele aborda o tema do luto no mundo tecnológico atual com as inteligências artificiais de uma forma bem interessante, real e preocupante, além dos planos de Cheryl ferrar com Leland indo de 0 a 100 muito rápido, ou de 100 a 0 nesse caso. Sem mais enrolação, bora falar tudo que rolou no episódio? Então já deixa aquele like de fim de temporada e vem comigo. O episódio começa com o padre Ignatius recebendo um zap ali durante as suas orações noturnais. Aparentemente alguém se passando pelo Monsenhor Matthews, o amor secreto do padre. O problema, é claro, além desse afeto não ser muito bem visto aos olhos do clero, é que o Monsenhor foi conhecer o patrão pessoalmente na temporada passada. Sim, Jesus. E é claro que o padre fica putaço com essa brincadeira de mau gosto até que recebe um áudio do Monsenhor. Se você tem no máximo 20 aninhos, assim como eu, sabe que é uma voz gerada por IA, e bem sem vergonha, diga-se de passagem. Mas agora, o pobre padre velhinho Ignatius acaba sendo pego de surpresa. É então que o trio de heróis mais desconhecido do mundo sobrenatural entra em ação. I need you. I'm in a cold, dark place. Help. Ben é quem percebe primeiro que se trata ali de um chatbot, então o padre Ignatius lembra que recebeu um pedido de assessoria de uma empresa chamada Last Connection, e é justamente quem projetou o bot. Um bot que assimila tudo de pessoas que tiveram algum registro ali, algum contato com você, seja e-mails, mensagem de texto, voz, etc. Então a simula como se realmente estivesse conversando com você. No caso, o bot teria sido criado para ajudar a lidar com o luto, a conversar com alguém que já morreu e, claro, fazer muita grana. Uma das coisas que me despertou um certo interesse na série lá no comecinho, claro, além do fator sobrenatural, é como ela usa tecnologia atual nesse meio. Como a tecnologia é usada para manipular a fé das pessoas aqui na série. E a princípio, um bot que simula alguém que já morreu, mesmo sendo bem controverso e até antiético, principalmente do ponto de vista religioso, até parece uma boa ideia à primeira vista. Mas de verdade, eu tenho muito medo do que algo assim pode causar nas pessoas em algum tempo. A nossa incapacidade de lidar com o luto é algo natural para nós. É uma das coisas que nos torna humanos. E mesmo que isso seja terrível, é algo que todos nós passamos ou vamos passar. E sofrer, aceitar, gerenciar todo esse sentimento doloroso faz parte do processo, do crescimento, do amadurecimento, do nosso fortalecimento. Então, vendo por esse lado, eu tenho muito medo sim do dano psicológico, da fragilização mental que algo como um bot desse pode causar nas pessoas. É um assunto muito delicado, mas muito atual também, e isso é bem preocupante. Voltando à série, os responsáveis pelo bot procuram a igreja por acharem que o sistema, o código da IA estava possuído. O programa ainda estava em beta, mas alguns dos que testaram relataram que o programa começou a ficar ofensivo, agressivo, até que por fim recitando o aramaico e latim no melhor estilo possuído pelo demônio. O que era para ser impossível, já que aquela IA foi programada de forma a não ter nenhuma fonte de informação sobre demônios e afins. Então o padre David, Ben e Kristen recebem uma chave cada ali para testarem o beta em suas casas e verem o que acontece. Como eu disse, o episódio foca bastante no luto. O padre David testa o bot usando seu antigo crush adolescente Julia, que tragicamente cometeu o automorrimento deixando ele sozinho. E assim que ele começa a usar, percebe rapidamente o quanto aquilo era ruim, o porquê aquele bot era prejudicial disfarçado de uma coisa boa. Ben traz a sua irmã Karima para ver o bot, já que aquela era a área mais dela do que dele. Ela testa o programa com a falecida mãe deles e ao citar as dores de cabeça cada vez mais fortes de Ben, perguntando o que ela fazia quando o maridão também as tinha, ela recomenda um médico qualquer na cidade. Claramente um anunciante pago dentro do bot para que fizesse ali recomendações quando pedissem indicações médicas. Ou será que não? Se for, é genial. E Kristen a princípio testa usando seu marido, que não tá morto, mas desde que foi internado após o episódio com o coquetel de medicamentos, não voltou a aparecer na série até o momento. Só que então Kristen acaba mudando o bot ali para interagir com o padre David, e é aí que a coisa começa a ficar interessante. O bot simulando David começa a induzi-la ali numa conversa picante de todas as formas possíveis. O que pra mim já prova que o programa não tava puro não, porque ele não teria como criar aquelas conversas do nada. A não ser que no histórico de pesquisa do computador dela tivesse lá um padre Luke Cage estompando psicóloga. Kristen. Okay,
Yeah. O chatbot começa a se mostrar cada vez mais intrusivo e agressivo, ligando para o celular de David simulando Julia, apelando profundamente para os seus sentimentos de uma forma que bot nenhum insistiria daquela forma, inclusive usando a realidade aumentada ao criar ali uma imagem ao lado dele usando a câmera do celular. Bizarro, mas é com Kristen que o bot baixa o capiroto poliglota. Ela acorda no meio da noite e vê que a luz que indica que a câmera do notebook está ligada, e quando ela liga o computador, ela vê que o chat está aberto. Ao tentar parar aquilo, o padre David, simulado pelo bot, começa a xingá-la de mulher do job, dos tempos bíblicos em latim, aramaico e por aí vai. Só que o bot passa de todos os limites quando ele começa a usar terceiros que também estão usando a IA para interferir na vida alheia, de forma com que aquilo continue influenciando eles. Como por exemplo, um jovem que vai até a casa de Kristen entregar para ela uma flor com uma calcinha a pedido do padre David, o bot do padre David. No caso, o jovem o faz porque foi o bot da sua finada namorada que o mandou. E tudo isso era muito grave para que o programa fosse lançado a público. Mas quando o trio volta até a empresa para pedirem que barrem o bot até que tudo aquilo seja resolvido, já era tarde demais. Devido à alta concorrência dos trocentos chats GPT sendo lançado a todo instante, a ordem veio de cima para que o Last Connection fosse lançado. O episódio não deixa explícito, mas a tal ordem de cima deve ter vindo da própria DF, e nesse caso deve ser a verdadeira dona ali do projeto, ou então de outra família demoníaca ali que preside a empresa. One last suggestion for you. Delete the app. O episódio também trouxe a situação de Cheryl e Leland chegando ao limite, mostrando que ele é realmente um vilão e não somente um alívio cômico. Determinada a ferrar com ele de todas as formas, ela junto com outras mulheres da DF forçam e manipulam o gerente capirotesco a lhe conceder algumas coisas. Um bônus igual ao dos homens, colocar mulheres na diretoria e demitir Leland. A princípio ele concorda com as duas primeiras exigências, mas não a demiti-lo. Só que então Cheryl diz que ele deixou Timothy ser batizado na igreja, purgando assim ele de ser o anticristo. E aquilo, é claro, deixa o gerente putaço jogando pra fora da DF. Mas o que viria a seguir eu confesso que me pegou de surpresa. Em uma apresentação à la coach demoníaco, o gerente apresenta pro resto da diretoria o tal suposto anticristo. Um garoto aleatório que, segundo ele, bateria com as condições e previsões que eles tanto esperavam. Só que nisso entra Leland, interrompendo a reunião, acusando o gerente de ser um traidor. Que o anticristo não era aquele garoto, mas sim o seu filho, Timothy. O gerente começa a passar mal e se engasgar, morrendo ali mesmo no palco envenenado por Leland. Enquanto Cheryl mete o pé, ele saca uma peixeira e abre o peito do gerente ali mesmo, coringando de vez, retirando seu coração e comendo na frente de todos. Parece que a DF está sob uma nova gerência. F. Cheryl. Eu esperava que o capiroto comedor de bolos amanteigados fosse morrer até o fim da série, mas eu acreditei que seria pelas mãos de Cheryl, assim como Leland também. E eu não sei você, mas assim que ele comeu o coração do gerente, por um segundo eu acreditei que ele fosse se transformar em alguma forma capirotesca também. E outra parte importante do episódio também é a contínua descida em espiral à loucura de Ben. Eu já não consigo mais imaginar o fim que ele vai ter na série, se volta ao normal e cético, se vai acabar se convertendo à religião de suas origens, ou se vai acabar despirocando de vez. Que por esse episódio eu chuto na terceira hipótese. Ele continua se consultando com o Dr. Boggs, agora usando uma tática para tentar entender melhor os seus apagões, onde uma outra personalidade acaba assumindo o controle do seu corpo. Agora ele anda com uma câmera no bolso a fim de gravar tudo o que acontece quando ele não tá no controle. O doutor chega a ensinar pra ele um truque ali pra que ele se mantenha consciente. Sempre que ele sentir cheiro de pipoca, que no caso é quando Ben diz que começa a sofrer o apagão, ele se provocar dor com um elástico no pulso. O problema é que isso, além de não se mostrar tão eficaz assim, Ben começa a ter cada vez mais dores intensas de cabeça, o que realmente tá ficando bem preocupante. Até que ele aparece na reunião com Kristen e Ben lá na Last Connection, sem saber, usando um chapéu de papel de alumínio, no melhor estilo Sinais. E o pior é que, contra todos os mandamentos da ciência e da lógica, no caso Deus e Jesus do Ben, aquilo inexplicavelmente funciona contra as dores de cabeça melhor que paracetamol. Pobre Ben. It's gone. Tinfoil hat. De volta em casa, Ben verifica os últimos registros de gravações de quando seu outro eu assumiu. Então vê que ele foi até o doutor indicado pela sua mãe do chatbot e o médico parece ter saído de um filme B maluco. É ele quem receita o tal chapéu de papel de alumínio, mas não só isso. Ele também passa para Ben um cobertor de papel alumínio, como ele mesmo diz, para dormir parecendo uma batata assando no forno. E mesmo aquilo indo contra tudo que ele acredita, se tá fazendo não só aquelas terríveis dores de cabeça passarem, mas também
também o Jim ou o Karim, que o assombra, desaparecerem, ele tá disposto a tentar. De verdade, dos três eu acho que o Ben é o que eu mais tô curioso pra ver como vai terminar na série. You can't keep me away. We'll see. E o episódio termina da forma como eu mencionei lá no comecinho do vídeo, de forma estranha, com o sentimento de que eles estão à beira do precipício. David, Christian e Ben sentados vendo na TV a maluquice que tá o mundo, que parece aumentar cada vez mais. Conflitos, guerras, catástrofes naturais, etc. Aqui na mitologia da série, claramente tudo isso sendo potencializado pelo grande finale do grande plano demoníaco se aproximando. E você pode ter certeza que o próximo episódio, o episódio 10, vai ter alguma coisa muito grande, um grande cliffhanger no fim. Como era pra terminar com 10 episódios a temporada na esperança de ter uma quinta, certamente o acontecimento do episódio final vai ser insano, e é pra dar uma expectativa maior pra próxima temporada. Só que como você já deve saber, Evil Contatos Sobrenaturais foi cancelada, e mais 4 episódios foram gravados pra poder dar um final decente à série. E eu só torço pra que esses 4 derradeiros últimos episódios tenham sido suficiente pra encerrar tudo de forma no mínimo decente. É difícil, eu sei, mas só nos resta ter fé e esperar pra ver. I'll be okay. I'll be okay. Tá acabando, guys, tá acabando. Que maluquice será que nos aguarda nesses próximos 5 episódios finais da série? Se você é fã de Evil Contatos Sobrenaturais, novamente não esquece o like pra fortalecer o canal e de se inscrever também caso ainda não seja inscrito pra continuar sobrevivendo comigo e não perder os próximos vídeos aqui do Sextou. Muito obrigado por assistir até aqui, fique bem e até o próximo vídeo terrível.